Alguma vez você já ouviu falar de um salmo capaz de curar doenças que nem mesmo a medicina conseguiu explicar? Santa Catarina de Bolonha, em suas revelações, mostrou ao mundo que a palavra de Deus não é apenas consolo espiritual, mas também força viva que toca corpo e alma. Em uma de suas experiências místicas, a santa viu como a oração de um único salmo, pronunciado com fé profunda, produzia efeitos tão grandiosos que os médicos ficavam sem resposta. Era como se o céu derramasse bálsamo invisível sobre feridas incuráveis, dores antigas e enfermidades que pesavam sobre a alma. Catarina, que viveu intensamente a comunhão entre oração, penitência e caridade, compreendia que a Sagrada Escritura não é letra morta, mas espada de fogo, capaz de rasgar as trevas da doença e da opressão. Não se trata de superstição, mas da verdade eterna. Deus age por meio de sua palavra. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Catarina costumava recordar às suas irmãs no convento que cada salmo carrega em si um poder misterioso, porque são orações inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Ela mesma usava frequentemente o saltério como arma espiritual contra tentações, tristezas e até enfermidades. Há registros de que, em momentos de doença, ela se levantava no meio da noite e rezava salmos inteiros, oferecendo cada verso como se fossem gotas de remédio espiritual. Sua convicção era firme: o corpo e a alma são inseparáveis, e por isso, quando a alma encontra paz em Deus, o corpo também experimenta alívio. Quantas vezes ela testemunhou curas surpreendentes em irmãs debilitadas, que após recitarem com fé o salmo indicado se levantavam renovadas, como se uma força nova tivesse brotado em seus membros. O salmo em questão, segundo suas visões, era usado não apenas como oração de proteção, mas como escudo contra enfermidades físicas e espirituais. Santa Catarina dizia que a recitação com fé desse salmo atraía anjos que, enviados por Deus, cercavam o enfermo e afastavam não apenas as doenças do corpo, mas também as sombras da alma, como o desânimo, a tristeza e a falta de esperança. Ela comparava esse salmo a um rio de águas puras, que ao ser pronunciado lavava não apenas os lábios de quem o recitava, mas todo o seu ser. Ao longo da história da Igreja, muitos santos confirmaram a mesma verdade. Santo Atanásio dizia que os salmos contêm em si a medicina das almas. Santo Agostinho afirmava que eles eram capazes de transformar lágrimas em cânticos de alegria. Santa Teresa de Jesus via nos salmos um remédio contra a aridez espiritual. Mas em Santa Catarina de Bolonha esse ensinamento ganhou um aspecto ainda mais concreto. Ela via curas acontecendo diante de seus olhos. Enfermidades que resistiam a remédios e tratamentos cediam diante da oração fervorosa de um salmo. E não porque o salmo fosse uma fórmula mágica, mas porque a fé despertada pela palavra de Deus abria espaço para que o Senhor realizasse milagres. Catarina via, em suas visões, que quando um fiel recitava esse salmo em estado de graça e com amor, o céu se abria e raios de luz desciam sobre a pessoa, penetrando em suas dores mais profundas. Às vezes não era apenas o corpo que se curava, mas também feridas emocionais guardadas por anos. Pessoas que viviam com ressentimentos, traumas ou culpas pesadas, após se entregarem a Deus por meio da oração desse salmo, sentiam-se livres, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Era a prova de que a cura que Deus oferece não se limita à carne, mas alcança toda a existência do ser humano. No convento de Bolonha, essa prática se tornou comum. Quando uma irmã adoecia, Catarina reunia a comunidade em oração, e entre os cânticos e súplicas, entoava o salmo. O que se seguia era impressionante. Muitas vezes a enferma melhorava em pouco tempo, ganhando forças para retomar suas atividades.
Outras vezes, mesmo quando a doença não desaparecia, a alma da enferma recebia tal consolação que suportava os sofrimentos com paciência heroica, transformando a dor em oferta de amor. Para Catarina, isso também era cura, não apenas a supressão da enfermidade, mas a transformação interior que permitia viver a dor unida a Cristo crucificado. Santa Catarina de Bolonha explicava que a força desse salmo não estava apenas nas palavras pronunciadas, mas na fé e na reverência com que era rezado. Em sua visão, a alma que se abre à palavra de Deus cria dentro de si um espaço onde a luz divina pode agir sem obstáculos. Catarina dizia que muitas vezes a doença é agravada pela falta de paz interior, e que a oração com o salmo devolve à alma a confiança perdida. Essa confiança, por sua vez, devolve forças ao corpo. Para a santa, era impossível separar a cura espiritual da cura física, porque ambas estão enraizadas no mesmo mistério, a misericórdia de Deus que nos envolve por inteiro. Houve relatos no convento em que irmãs acometidas por febres graves, que resistiam a tratamentos conhecidos, encontraram alívio imediato após a recitação coletiva do salmo indicado por Catarina. Médicos da época, sem entender como, apenas registravam o fato de que as enfermas melhoravam repentinamente. Catarina não atribuía o mérito a si mesma, mas à palavra viva de Deus, que, proclamada com fé, abre caminho para que milagres se manifestem. Ela dizia: não somos nós que curamos, mas Cristo que vive em nós, e sua palavra é a espada que corta as correntes do mal. Santa Teresa de Jesus, séculos mais tarde, ecoaria essa mesma convicção. A grande doutora da Igreja, que fundou o Carmelo Reformado, observava em suas filhas espirituais a tentação de rezar de qualquer modo, sem atenção. Teresa dizia que uma oração fria é incapaz de transformar, mas uma oração feita com o coração desperto pode mover montanhas. Em seus escritos, Teresa relata que nos momentos de maiores enfermidades, tanto dela quanto de suas irmãs, os salmos eram a fonte de alívio mais eficaz. Ela acreditava que neles se escondia uma medicina secreta, porque foram inspirados pelo Espírito Santo, e ao rezá-los o fiel participa da própria respiração de Deus. Teresa recomendava que diante da dor ou da fraqueza, se buscasse primeiro a oração, porque muitas vezes a alma, uma vez curada, arrasta consigo o corpo para a saúde. Um episódio marcante aconteceu quando Santa Teresa sofreu de graves doenças, incluindo paralisias e dores constantes. Ela mesma testemunhou que quando recitava certos salmos em sua cela, sentia um vigor que a medicina não lhe dava. Não era uma cura completa, mas um fortalecimento interior que a fazia continuar sua missão. Esse detalhe é importante. Tanto Catarina quanto Teresa sabiam que Deus não age sempre tirando a doença, mas sempre dá ao fiel a força necessária para atravessá-la. A cura pode ser total, ou pode ser a graça da paciência e da fortaleza. Em ambos os casos, o milagre está presente. A Igreja, com sua prudência, sempre analisou esses testemunhos com cuidado. Não se trata de transformar o salmo em uma fórmula mágica, mas de reconhecer que a palavra de Deus é viva e eficaz. O Catecismo ensina que a Sagrada Escritura alimenta a alma, e que nela encontramos força contra as tentações e luz para a vida. O que Catarina e Teresa vivenciaram não contradiz a fé, mas a confirma. A oração feita com a Escritura nos coloca em contato direto com a graça. Catarina relatava também que o salmo em questão tinha especial poder contra enfermidades espirituais como a tristeza profunda, o desânimo e até tentações de desespero. Em suas visões, ela via demônios fugindo quando o salmo era proclamado, incapazes de resistir à luz que brotava da palavra. Em um episódio, uma jovem irmã tomada por uma tristeza tão grande que quase abandonou o convento foi confortada pela recitação do salmo.
Após a oração, ela mesma testemunhou que uma sombra havia sido afastada e que sentia uma paz que não experimentava há meses. Para Catarina, isso era a prova de que o salmo não apenas curava o corpo, mas libertava a alma das garras da opressão espiritual. Santa Teresa, em seus escritos, também confirma que a oração dos salmos é remédio contra a tibieza. Ela dizia que quando a alma está seca e não consegue se concentrar, deve recorrer aos salmos, porque ali encontrará palavras que vêm diretamente de Deus. Teresa via nos salmos uma escada, a cada verso a alma sobe um degrau em direção ao céu. E muitas vezes durante essa subida, as doenças do corpo pareciam perder força, como se não pudessem acompanhar a alma que se elevava. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Catarina e Teresa, embora em tempos diferentes, viveram a mesma verdade. O salmo rezado com fé cura o invisível e muitas vezes o visível também. Elas testemunharam curas que não podiam ser explicadas pela ciência de sua época, mas que deixaram marcas na memória de suas comunidades. O mais belo, porém, não eram apenas as curas físicas, mas as transformações interiores. Pessoas que antes viviam presas ao medo, à tristeza ou à falta de esperança encontravam nova vida após a oração. Santa Catarina de Bolonha via com clareza que quando o salmo era recitado com fé, não apenas a pessoa que rezava recebia graças, mas todo o ambiente ao seu redor era transformado. Em suas visões, ela relatava que os anjos se reuniam em torno do fiel como se formassem uma muralha de proteção, impedindo que o mal tivesse domínio. Era como se cada verso fosse uma pedra lançada contra as forças das trevas, que recuavam diante da palavra de Deus. Catarina chamava esse salmo de bálsamo celestial, porque não apenas acalmava a dor, mas purificava o espaço, enchia os corações de esperança e renovava o fervor da comunidade. Ela também ensinava que o salmo era especialmente eficaz quando rezado diante do Santíssimo Sacramento. Para Catarina, unir a palavra ao sacramento era como acender uma chama em meio à noite escura. As trevas se dissipavam, e a alma experimentava um calor espiritual indescritível. Havia irmãs em seu convento que, ao recitarem o salmo diante da Eucaristia, testemunharam curas físicas imediatas, como alívios de dores persistentes ou recuperação súbita de forças. Mas ainda mais numerosos eram os relatos de curas interiores, reconciliações, perdão, paz, confiança renovada. Santa Teresa de Jesus também se referia a esse mistério da união entre oração e palavra. Em suas obras, ela recomenda que nos momentos de maior fraqueza, o fiel se coloque diante do Santíssimo e recite salmos, porque essa prática restaura a alma. Teresa mesma vivia em constante luta contra doenças, e em muitos escritos admite que a oração dos salmos a sustentava em dias de dor física insuportável. Ela dizia: o corpo pode estar preso, mas a alma se eleva quando reza com as palavras de Deus. Esse testemunho mostra que os salmos não são apenas poesia, mas força espiritual concreta. A tradição da Igreja confirma essa visão. Desde os primeiros séculos, os cristãos rezavam os salmos como parte essencial de sua vida espiritual. O ofício divino, oração oficial da Igreja, é constituído em grande parte por salmos. Isso significa que a Igreja sempre reconheceu neles um poder único de santificação, de cura e de libertação. O que Santa Catarina experimentou em seu convento não foi uma novidade isolada, mas uma expressão viva do que a Igreja sempre viveu. Ela apenas testemunhou de modo extraordinário os frutos que a oração dos salmos pode produzir quando feita com fé profunda. Um ponto importante que Catarina ressaltava era a diferença entre rezar e simplesmente recitar. Para ela, a recitação sem coração não tinha efeito algum.
Ela dizia às irmãs: não basta mover os lábios, é preciso mover a alma. O salmo, quando recitado como um hábito frio, não abre o céu. Mas quando é rezado com amor sincero, abre-se uma fonte de graças. Essa advertência é essencial também para nós hoje, porque muitas vezes caímos no perigo da rotina. Repetimos palavras sem deixar que penetrem o coração. Catarina nos ensina que cada verso deve ser saboreado, meditado, como quem bebe goles de um remédio precioso. Ela também testemunhou que o salmo tinha poder especial sobre doenças que a medicina não conseguia explicar. Eram doenças misteriosas que não respondiam a tratamentos, como se fossem mais do espírito do que do corpo. Nessas ocasiões, Catarina via claramente que se tratava de influências espirituais, e que apenas a oração podia trazer libertação. Em uma visão, ela viu uma irmã curvada sob um peso invisível, como se carregasse correntes. Ao recitar o salmo com fé, as correntes se quebraram e a irmã se levantou livre, sorridente, aliviada. Essa cena ficou marcada no coração de todas as que presenciaram, como prova de que Deus age quando sua palavra é proclamada. Outros santos também relataram experiências semelhantes. São Bento, pai do monaquismo ocidental, usava constantemente os salmos como arma contra o mal. Em sua regra, ele ordenava que os monges recitassem os salmos em todas as horas do dia, porque acreditava que essa prática mantinha a comunidade unida e protegida. Santo Hilário, ainda nos primeiros séculos, dizia que os salmos eram muralhas contra as doenças do corpo e do espírito. Mais recentemente, São João Paulo II recordava que os salmos, quando rezados com fé, oferecem respostas a todas as necessidades humanas. Assim, o que Santa Catarina testemunhou está em plena sintonia com toda a tradição cristã. Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: eu confio no poder da palavra de Deus. Assim mais pessoas serão alcançadas por essa corrente de oração e fé. Santa Catarina de Bolonha também alertava que os salmos não substituem os sacramentos. Eles são caminhos de graça, mas é a vida sacramental que abre plenamente o coração para a ação de Deus. Por isso recomendava sempre que se unisse à oração dos salmos a confissão, a Eucaristia e a caridade. O salmo é força, mas precisa estar enraizado na vida cristã como um todo. Dessa forma sua eficácia é multiplicada. Ela própria só recomendava o salmo a quem se aproximava dos sacramentos, porque sabia que sem esse fundamento a oração corria o risco de ser apenas palavras. Em suas cartas, Catarina chegou a escrever que esse salmo era um rio de misericórdia que jorra para os que creem. Ela o via como um remédio contra a incredulidade, porque sua recitação despertava a fé. Quantos, após experimentarem a oração, voltavam a acreditar na bondade de Deus? Quantos, após anos de distância, regressavam aos sacramentos? Para Catarina, a cura maior que esse salmo proporcionava não era a física, mas a cura da alma descrente, que ao ser tocada pela palavra se abria novamente ao amor. Santa Catarina de Bolonha compreendeu que Deus quis deixar nos salmos não apenas palavras de conforto, mas chaves espirituais para abrir os tesouros do céu. Ela testemunhou que esse salmo em particular era capaz de curar doenças que a medicina não sabia explicar, não porque houvesse nele algum poder oculto, mas porque era veículo da fé que move montanhas. Quando a alma recitava cada verso com confiança, o Senhor agia como médico divino, derramando sobre o corpo e o coração uma força nova. Catarina dizia que o maior erro dos cristãos é duvidar da eficácia da palavra. Se soubesseis o poder de um único salmo, não deixariais de rezar nem por um instante, exortava suas irmãs. Mas a santa também advertia: não se deve usar a oração como se fosse uma fórmula mágica. A cura não acontece porque pronunciamos palavras, mas porque nos unimos ao amor de Deus que nos visita em cada linha inspirada. O salmo é canal, não fonte.
A fonte é o próprio Senhor. É por isso que tantas curas aconteciam em seu convento, porque a comunidade se reunia em oração sincera, não buscando apenas saúde, mas desejando sobretudo a vontade de Deus. Às vezes a cura vinha de modo imediato, outras vezes o alívio era interior, e a pessoa encontrava forças para carregar sua cruz. Mas em todos os casos o milagre estava presente, porque a graça de Deus se manifestava. Santa Teresa de Jesus também confirmava essa verdade. Em sua experiência, descobriu que os salmos são remédio contra a distração e contra a tentação de transformar a oração em rotina. Ela dizia que quando não conseguia rezar, bastava abrir o saltério e deixar-se conduzir pelas palavras inspiradas. Assim sua alma se elevava novamente, e até seu corpo ganhava novo vigor. Teresa ensinava que o segredo não está em buscar consolo sensível, mas em permanecer fiel na oração, porque a fidelidade abre espaço para que Deus haja em nós. Juntas, Catarina e Teresa nos lembram que a oração dos salmos não é prática opcional, mas herança viva da Igreja, presente em cada missa, em cada liturgia, em cada coração que se abre ao Espírito Santo. E você que agora escuta essa mensagem, precisa se perguntar: quantas vezes tem buscado apenas a medicina humana, esquecendo-se do poder da oração? Quantas vezes se entregou ao desespero, sem lembrar que a palavra de Deus é luz para os passos e saúde para o coração? Este é o momento de recomeçar. Este é o momento de fazer dos salmos a sua oração diária, não como hábito vazio, mas como encontro vivo com aquele que pode tudo. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. E para concluir, façamos juntos uma oração. Senhor, Deus de misericórdia, que inspiraste cada palavra dos salmos como remédio para nossas dores, eu me coloco diante de ti com fé renovada. Cura, Senhor, as feridas do meu coração, liberta-me de todo o peso espiritual e fortalece o meu corpo segundo a tua vontade. Por intercessão de Santa Catarina de Bolonha e de Santa Teresa de Jesus, concede-me a graça de viver os salmos não como simples versos, mas como vida que transforma. Que cada oração seja para mim e para o mundo fonte de paz, saúde e santidade. Amém. Assim nos ensina Santa Catarina. Os salmos são chaves que abrem os céus, pontes que unem a terra ao trono de Deus. Se eles curaram doenças que a ciência não conseguia explicar, é porque Deus quis mostrar que nenhuma limitação humana é maior que seu amor. O convite é para você hoje. Abra o coração, tome nas mãos a palavra e deixe que a oração faça em sua vida aquilo que nenhum remédio pode fazer.